Você já se sentiu escravo das suas próprias emoções? Às vezes, elas tomam conta de nós sem aviso, mudando nosso humor, nossas decisões e até a nossa vida. E se eu te dissesse que existe um método simples, baseado na filosofia estoica, que pode te transformar em mestre das suas emoções em apenas 7 dias? Neste vídeo, vamos explorar como, com pequenas mudanças diárias, você pode cultivar um controle emocional sólido, conquistar a paz interior e viver uma vida mais plena e equilibrada. Se você está pronto para essa transformação, continue assistindo, pois o poder está em suas mãos. Não perca! O primeiro passo para dominar as suas emoções começa com uma profunda compreensão do que realmente são. As emoções, muitas vezes, são vistas como forças descontroladas que nos arrastam para os altos e baixos da vida. Mas, na realidade, elas são como reflexos de nossas crenças e percepções. Em sua essência, as emoções nada mais são do que respostas automáticas do nosso corpo a estímulos internos ou externos. Um simples pensamento pode gerar uma avalanche de reações, e é aí que entra a filosofia estoica. Os estoicos acreditavam que, para ser verdadeiramente livre, precisamos aprender a controlar essas reações automáticas, não permitindo que elas definam nossas ações. Pense, por exemplo, no filósofo Epicteto, que era escravo, mas nunca se deixou aprisionar pelas suas emoções. Ele dizia: não são as coisas que nos acontecem que nos perturbam, mas sim a nossa opinião sobre elas. Esta citação simples, mas profunda, revela a chave para o controle emocional, a maneira como interpretamos os eventos da vida. A verdadeira liberdade vem do controle da nossa mente, não das circunstâncias externas. Agora imagine por um momento que você está em uma situação estressante, um conflito no trabalho, uma discussão com um amigo ou até mesmo um trânsito caótico. Como você reage? A maioria de nós é tomada pela raiva, pela frustração ou pela ansiedade, não é mesmo? E o que essas emoções fazem? Elas nos tiram do controle, tornam nossa mente caótica e nos impedem de pensar claramente. Mas e se, em vez de reagir automaticamente, você tivesse o poder de pausar, refletir e escolher a resposta? Esse é o primeiro princípio estoico, a pausa entre o estímulo e a resposta. Durante os próximos 7 dias, o objetivo será começar a perceber essa pausa. Quando algo acontecer, seja uma situação desconfortável ou algo que te incomode, dê a si mesmo um momento de silêncio antes de reagir. Respire profundamente, observe seus pensamentos e, em seguida, escolha uma resposta alinhada com seus valores, não com suas emoções impulsivas. Esse simples exercício pode ser o primeiro passo para se tornar mestre das suas emoções. O segundo princípio essencial para dominar as emoções é a prática da premeditação dos males. Isso. Os estoicos não eram ingênuos, a ponto de esperar que a vida fosse sempre tranquila ou sem dificuldades. Eles sabiam que a adversidade era inevitável e, em vez de temer o que poderia acontecer, eles se preparavam mentalmente para as dificuldades antes mesmo que elas surgissem. A prática da prememoração, que envolve imaginar os desafios que você pode enfrentar, não é uma maneira de viver no medo, mas sim uma forma de treinar a mente para não ser pega de surpresa. Imagine o seguinte cenário. Você acorda de manhã e o primeiro pensamento que vem à sua mente é o trabalho que o espera. Ao invés de reagir com frustração, você faz um exercício mental. Você se visualiza lidando com as dificuldades que pode enfrentar ao longo do dia, seja um prazo apertado, um cliente difícil ou até mesmo imprevistos que podem surgir. Ao antecipar esses desafios, sua mente se torna mais preparada e menos suscetível ao pânico ou à frustração. Além disso, a prática da prememoração ajuda a cultivar a gratidão. Ao imaginar os piores cenários e perceber que, muitas vezes, esses medos nunca se concretizam, você começa a perceber que tem muito pelo que ser grato. A técnica estoica permite que você se concentre no que você pode controlar, sua resposta e atitude,
e aceite serenamente o que não pode ser mudado. Mas a prememoração vai além da preparação mental. Ela também envolve a construção de resiliência. Ao antecipar dificuldades, você fortalece sua mente e seu espírito, criando uma armadura psicológica que te torna imune ao caos externo. E o que é mais poderoso do que isso? Quando você começa a se antecipar aos problemas e a lidar com eles mentalmente, você se torna mais resiliente. Você aprende a não ser tão impactado pelas situações, porque já as previu em sua mente. Você se torna mais forte, mais centrado e mais capaz de tomar decisões claras. Agora que você já compreendeu o poder da pausa e da prememoração dos males, é hora de introduzir um conceito central no estoicismo: diferenciação entre o que podemos e o que não podemos controlar. Este é um dos pilares fundamentais da filosofia estoica, e quando bem compreendido e praticado, tem o poder de transformar sua vida. Os estoicos acreditavam que a maior parte do sofrimento humano é causado pela nossa luta contra aquilo que está além do nosso controle. Vamos refletir. Quantas vezes você se preocupou com algo que não tinha o poder de mudar? Ou se frustrou com algo que simplesmente não estava ao seu alcance? O sofrimento surge quando focamos nossa energia em tentar controlar o incontrolável, em vez de dedicar nosso tempo e esforço ao que podemos realmente influenciar. Quando você entender que não pode controlar as ações dos outros, o comportamento, do trânsito ou o clima, sua mente se libertará do peso da ansiedade. No entanto, o controle que você tem é sobre suas reações. E é aí que reside o poder do estoicismo. Você pode não controlar os acontecimentos externos, mas pode escolher como reagir a eles. Isso pode ser mais difícil do que parece, porque estamos constantemente sendo bombardeados por estímulos externos. Porém, ao aprender a distinguir entre o que você pode e o que não pode controlar, você começa a cultivar uma serenidade inabalável. Por exemplo, imagine que você teve um dia difícil no trabalho. Seu chefe fez uma crítica, ou talvez um projeto importante tenha falhado. Como você reage? A tendência é culpar os outros, a situação ou até mesmo a sorte. Mas ao aplicar a filosofia estoica, você se pergunta: o que eu posso controlar nesta situação? Você não pode mudar o que aconteceu, mas pode controlar sua resposta. Pode escolher aprender com a situação, melhorar seu desempenho e seguir em frente sem carregar o peso da frustração. Esse é o verdadeiro poder. Agora que falamos sobre pausa, prememoração e controle das reações, chegamos a um conceito mais profundo: a curta aceitação da impermanência. O estoicismo nos ensina a aceitar a transitoriedade de todas as coisas. Tudo na vida é passageiro. Nossos sentimentos, nossas circunstâncias e até nossas relações. A aceitação dessa verdade nos liberta do apego excessivo e nos permite viver no momento presente, com mais clareza e menos ansiedade. Quando nos preparamos para as adversidades, como já vimos na prática da prememoração, podemos visualizar não apenas os desafios, mas também como responderemos a eles de maneira virtuosa. Em vez de simplesmente antecipar um problema, visualize como você lidaria com ele de forma calma, inteligente e sem deixar suas emoções governarem a situação. Por exemplo, se você está ansioso para uma apresentação importante no trabalho, visualize-se realizando essa apresentação com confiança, controle e clareza. Você pode imaginar as dificuldades que poderiam surgir: um erro técnico, um cliente difícil ou uma pergunta difícil. Mas, ao invés de entrar em pânico, você visualiza a solução. Isso é poderoso porque, ao visualizar essas situações, você cria uma resposta emocional mais preparada, mais resiliente. O cérebro não distingue entre uma experiência real e uma experiência visualizada. Então, ao visualizar suas reações ideais, você começa a treinar sua mente para se comportar dessa forma quando confrontado com essas situações. Além disso, a visualização positiva fortalece a confiança e a autoeficácia,
criando uma mentalidade de sucesso. Você passa a acreditar que é capaz de enfrentar qualquer desafio, e isso por si só já é um grande passo para dominar suas emoções. Outro conceito essencial do estoicismo que impacta diretamente nossas emoções é a prática da virtude como o maior bem. Para os estoicos, a virtude não era apenas uma característica admirável, mas a base para uma vida emocionalmente equilibrada. Eles acreditavam que viver de acordo com a virtude era o único caminho para a verdadeira felicidade. E o que significa viver virtuosamente? Significa tomar decisões baseadas em sabedoria, coragem, justiça e temperança, independentemente das circunstâncias externas. Parece simples, certo? Mas a realidade é que vivemos em uma sociedade cheia de distrações e pressões externas que constantemente nos afastam da virtude. A busca incessante por prazer imediato, a comparação social e o desejo de validação externa podem nos tirar do caminho da verdadeira paz interior. No entanto, quando você coloca a virtude como prioridade, sua vida se torna mais estável e suas emoções mais equilibradas. Como podemos aplicar isso na prática? Imagine que você esteja passando por um momento de raiva ou frustração. O que seria uma resposta virtuosa? O que seria uma resposta guiada pela sabedoria, pela justiça ou pela temperança? Muitas vezes, a emoção negativa nasce de uma falta de controle ou da sensação de que estamos sendo injustiçados. Mas, se você parar e refletir, será que essa raiva está alinhada com o seu compromisso com a virtude? Ao agir de maneira virtuosa, você não apenas acalma suas emoções, mas também constrói uma base sólida de caráter que o ajuda a lidar com qualquer adversidade. Agora, vamos falar sobre a importância do autocuidado no desenvolvimento emocional e na prática estoica. Muitos acreditam que os estoicos eram apenas imperturbáveis e distantes, mas, na verdade, os maiores filósofos estoicos sabiam que cuidar de si mesmo era essencial para a saúde mental e emocional. O autocuidado no contexto estoico não é uma indulgência egoísta, mas uma prática consciente que busca o equilíbrio entre o corpo, a mente e o espírito. Epicteto, por exemplo, enfatizava a importância de uma boa saúde física para sustentar uma mente forte. Se o seu corpo está fraco ou doente, sua mente também se torna mais vulnerável. Portanto, os estoicos recomendam que você cuide do seu corpo, alimente-se bem, durma adequadamente e pratique exercícios físicos. Além disso, o autocuidado também envolve a gestão do estresse e da sobrecarga emocional. Momentos de meditação e introspecção, de se desconectar das pressões externas e recarregar as energias, são cruciais para manter o equilíbrio emocional. O autocuidado também envolve uma limpeza mental. Isso significa eliminar os pensamentos negativos ou tóxicos e criar um espaço mental mais saudável para cultivar a paz e a clareza. Como os estoicos enfatizavam, a paz interior é cultivada quando você escolhe conscientemente se distanciar de distrações, preocupações e reações impulsivas. Ao fazer isso, você cria um espaço onde suas emoções podem ser observadas, compreendidas e, eventualmente, controladas. A aceitação radical da realidade é outro princípio vital no estoicismo que nos ajuda a lidar com as nossas emoções. A realidade é muitas vezes dura e desafiadora. Perdas, falhas, frustrações e situações imprevistas são partes inevitáveis da vida. Quando você resiste a essa realidade, você se coloca em um estado constante de luta, o que gera mais sofrimento. Ao invés disso, os estoicos nos ensinam a como aceitar a realidade como ela é, sem resistência. Isso não significa resignação ou passividade, mas uma aceitação ativa do que acontece, sem revolta. Ao aceitar a realidade, você pode então tomar as melhores decisões possíveis para navegar por ela. Por exemplo, se você está enfrentando uma crise no trabalho, ao invés de se revoltar contra a situação,
Aceite o que está acontecendo e pergunte-se: o que posso aprender com isso? Como posso usar essa situação para me aprimorar? Ao fazer isso, você se torna mais adaptável, mais sábio e emocionalmente mais forte. Quando você aceita o que não pode mudar, você se liberta do peso da resistência e do sofrimento. A aceitação radical permite que você mantenha a calma em tempos de tempestade, porque você entende que não há valor em lutar contra o inevitável. Isso é parte do que os estoicos chamam de viver em harmonia com a natureza. Ao aceitar o fluxo da vida, você encontra paz e força, independentemente dos altos e baixos. Finalmente, chegamos à prática da gratidão como um pilar fundamental para a saúde emocional. Em um mundo onde muitas vezes somos bombardeados por críticas e dificuldades, é fácil perder de vista tudo o que já temos de bom. A gratidão é a chave para mudar essa perspectiva. Os estoicos, embora conhecidos por sua resiliência diante das adversidades, também falavam sobre a importância de cultivar uma atitude de gratidão. Gratidão não significa ignorar os problemas ou dificuldades, mas reconhecer as bênçãos que já temos, mesmo nas situações desafiadoras. A gratidão nos conecta ao presente, nos ajuda a focar nas coisas boas da vida e nos permite ver o lado positivo em qualquer situação. Praticar a gratidão diariamente pode ser um verdadeiro jogo de mudança para o seu estado emocional. Ao reconhecer o valor das pequenas coisas, você começa a se libertar da ansiedade e da insatisfação constante. Se você aplicar esses conceitos todos os dias, como um ritual, começará a perceber uma transformação real. Ao focar no que é positivo e ao reagir com virtude, você cria um ciclo de bem-estar e equilíbrio emocional. Ao viver de acordo com os ensinamentos dos grandes mestres estoicos, você não apenas desenvolve um controle emocional inabalável, mas também encontra paz interior verdadeira. Para se tornar mestre das suas emoções, você precisa abraçar os ensinamentos estoicos e incorporá-los em sua vida diária. A jornada para a autossuperação começa com a consciência de si, a Sintosenti, prática da pausa, a preparação mental para os desafios e a aceitação da impermanência. Ao aplicar esses princípios, você se tornará mais resiliente, mais centrado e, finalmente, mestre das suas emoções. A cada passo dessa jornada, lembre-se de que o controle emocional não é algo que se conquista da noite para o dia, mas algo que se constrói dia após dia. Com persistência, você aprenderá a tomar as rédeas da sua mente e do seu destino. Não importa o que aconteça no mundo exterior, você será imune às tempestades emocionais porque você aprendeu a navegar calmamente por elas. E lembre-se, a verdadeira liberdade não está em controlar os outros ou as circunstâncias, mas em controlar a si mesmo. Você já tem o poder dentro de você. Então, o que está esperando para começar? Se você gostou desse conteúdo, deixe seu comentário abaixo. Eu sou inabalável. E curta, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para mais vídeos sobre desenvolvimento pessoal e filosofia estoica. Você está no caminho certo para dominar suas emoções, e eu estarei aqui com você em cada passo dessa jornada.